Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para a continuidade da nossa aula sobre a relação entre espaço urbano e espaço rural. Hoje, nós vamos analisar alguns assuntos relacionados ao espaço urbano, beleza? E vamos compreender a evolução da população rural e urbana no Brasil. Bem, eu trouxe um gráfico que, inclusive, está lá no material de vocês, para que a gente possa analisar junto aqui. Muito bem. Nós temos aqui no eixo Y a população brasileira em milhões de pessoas. E no eixo X, a passagem do tempo de 1940 até 2015, não é? Essa que foi uma das pesquisas aí realizada pelo IBGE em 2018. E o que ela mostra? Nós podemos perceber aqui, ó, que em 1940 a população rural no Brasil é superior à população urbana. Quanto? 13 milhões de pessoas aproximadamente viviam em regiões urbanas e 28 milhões viviam no espaço rural. Então, nós vimos que em 1940 a maioria da população brasileira vivia no campo. Observem agora, aqui em 1960, o número de pessoas que viviam no espaço urbano aumentou, cresceu. E em 1970, o número de pessoas que viviam em espaço urbano é superior ao número de pessoas que viviam no espaço rural. Então, nós temos que, em 1970, as pessoas que vivem em cidades é muito superior, em números, é muito superior ao número de pessoas que viviam no campo. Agora, em 2015, nós temos 31 milhões de pessoas vivendo no campo e temos 174 milhões de pessoas vivendo em espaço urbano, em cidades. Ou seja, de acordo com essa pesquisa, a população brasileira é predominantemente urbana. 85% da população brasileira vive em espaço urbano, enquanto que apenas 15 pessoas a cada 100, ou seja, 15% da população brasileira vive em espaço rural. Então, para cada 100 pessoas, 85 delas vivem em espaço urbano e 15% vivem em áreas rurais. Ok? Então, a partir de 1950, a gente consegue perceber que o gráfico começa num movimento ascendente, ou seja, começa a aumentar a quantidade de pessoas que viviam no espaço urbano, um processo de urbanização. Então, esse é o marco, um crescimento expressivo em 1950 de pessoas que viviam no espaço urbano, beleza? Então, até a primeira metade do século XX, nós podemos dizer que até 1950, pelo menos, a população brasileira ela é essencialmente rural. Por quê? Porque mais que o dobro da população brasileira, em 1940, viviam no espaço rural. Ok? Beleza? Conseguiram captar a ideia aí? Ótimo. Então, hoje, atualmente, aproximadamente 85% das pessoas vivem em áreas urbanas. A população brasileira é predominantemente urbana atualmente. Mas isso nem sempre foi assim. Antes de 1950, a população brasileira era predominantemente rural, ok? Então, quando isso começou a mudar? A partir da década de 50. E o que fez com que as pessoas começassem a viver mais em áreas rurais, mais em áreas urbanas do que em áreas rurais? Esse é o tema da nossa aula de hoje. É isso que a gente vai tentar entender. Vamos lá? Pessoal, observem aqui. Quais os fatores, então, que acabaram contribuindo para o processo de urbanização no Brasil?
Como ocorre esse processo? Nós temos aqui como principal fator a industrialização, que acabou contribuindo para o processo de urbanização no Brasil. Então, nós podemos dizer que o que contribuiu para a urbanização foi o processo de industrialização, a criação de indústria. Por quê? Porque a atividade industrial no Brasil, no século XIX, no século anterior, ela era pouco expressiva. A indústria brasileira produzia basicamente bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, tecidos, roupas e bebidas. Então, no século XX, é que haverá um maior estímulo à produção industrial, ao processo de industrialização, graças a iniciativas de alguns governos, como, por exemplo, o governo do Getúlio Vargas, que incentivou a criação de indústrias de base e siderúrgicas, né? Refinarias de petróleo, incentivando o crescimento industrial. Então, o processo de industrialização acabou incentivando o processo de urbanização. Como? Contribuindo para o êxodo rural. Ou seja, as pessoas acabaram saindo do campo e indo para as cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de empregos. Então, a busca pelo trabalho, por oportunidades, fez com que muitas pessoas saíssem do espaço rural e fossem para as cidades. Esse fenômeno nós chamamos de êxodo rural, beleza? Então, esse processo acabou transformando o espaço geográfico brasileiro. Também, juntamente com o processo de industrialização, nós temos o incentivo ao consumo, ou seja, as pessoas passando a consumir mais, elas vão estimulando a indústria a produzir cada vez mais. Esse movimento faz com que a industrialização gere urbanização e gera consumo. Ok? Beleza? Vamos lá. Entre 1940 e 1960, como está lá no nosso gráfico anterior, há um intenso crescimento industrial no Sudeste. Então, olha só, o espaço geográfico brasileiro, ele não é uniforme, ele não é homogêneo, tá? Ele é diversificado, ele é diferente, complexo. Por quê? Porque nós podemos perceber que as cidades com mais de 20 mil habitantes entre 1940 e 1960 não ocorreu em todo lugar no Brasil. Vejam, por exemplo, esses pontinhos aqui, ó, como nós estamos analisando. Eles se concentram, o processo de criação de cidades com mais de 20 mil habitantes, concentra-se mais no sul e sudeste do Brasil. Conseguem perceber? O sudeste brasileiro é a região em que há mais concentração de cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, o que fez com que isso acontecesse justamente no Sudeste? Nós temos alguns fatores que contribuíram para isso, para que isso ocorresse nesse lugar específico. Foi a mão de obra qualificada disponível, a quantidade de matéria-prima próxima já às fábricas, ou seja, era fácil transportar, uma infraestrutura que fazia com que tivéssemos acesso a essa mão de obra, a essa matéria-prima, que é transportada com mais facilidade, e também uma rede de transportes que leva a matéria-prima para a indústria e o produto acabado para o consumidor. Então, essa rede de transportes acabou contribuindo para isso também. Nós temos também o mercado consumidor, ou seja, pessoas estão consumindo, aumentaram a sua capacidade de consumo nessas regiões. Então, todos esses fatores, mão de obra qualificada, matéria-prima, infraestrutura adequada, rede de transportes e mercado consumidor, foram esses os fatores que acabaram contribuindo para que, no Sudeste brasileiro, a concentração industrial e urbana fosse maior que em outras regiões. Beleza? Então, olha só, o processo de urbanização e industrialização do Brasil, ele está intimamente relacionado ao surgimento das chamadas metrópoles, tá bom? Por quê? Porque o processo de industrialização e urbanização, ele promove um fenômeno chamado conturbação, quando os municípios eles acabam exercendo influência
seja ela política ou econômica, sobre os seus vizinhos, formando grandes aglomerados urbanos. Beleza? Nós temos vários deles na nossa região, ok? Então, as regiões metropolitanas, elas são definidas pelo governo para facilitar a administração pública das metrópoles. Então, por exemplo, as regiões metropolitanas, elas são um grupo de municípios que acabam recebendo influência de alguma metrópole, tá bom? Essa influência pode ser de ordem econômica ou de ordem política. Por exemplo, nós temos municípios no entorno da nossa cidade, de Goiânia, que eles têm essa função. São as chamadas cidades dormitórios. Por quê? Porque as pessoas trabalham em outro município, em uma cidade, e se locomovem em busca de oportunidades de trabalho. Então, a pessoa mora num município, uma outra cidade, como, por exemplo, Bonfinópolis, Senador Canedo, Goianira, Trindade, trabalha no centro de Goiânia e retorna para o seu município, ok? Então, essas regiões metropolitanas, elas exercem esse tipo de influência. Esse exemplo que eu dei para vocês é o caso de uma influência econômica, beleza? Olha só, existem 73 regiões metropolitanas no Brasil, de acordo com dados do IBGE de 2017, ok? Então, são essas influências. Regiões metropolitanas são esses aglomerados aí, essa concentração de pessoas, como quando um município ele vai crescendo em função do desenvolvimento econômico e industrial e ele acaba esbarrando em outros municípios. E esses municípios eles vão sofrer aí influência política ou influência econômica dessas regiões metropolitanas, ok? Então nós temos aí algumas consequências, alguns problemas decorrentes do crescimento urbano e também do crescimento industrial, não é isso? Então, olha só, como nós dissemos, o espaço brasileiro ele é extremamente complexo. O espaço urbano brasileiro é formado por vilarejos, por cidades médias, cidades grandes e também por povoados. Então, o crescimento desordenado dessas cidades acaba provocando uma série de outros problemas, como a falta de saneamento adequado, a falta de planejamento, falta de infraestrutura, não é? Quando não o saneamento básico ele é ineficiente, ele não consegue atender a população de uma forma adequada e uniforme. Temos também a ocupação de áreas impróprias para habitação, ou seja, o crescimento urbano ele vai crescendo de forma desordenada, de modo que as pessoas passam a viver em morros, em encostas, nas margens de rios e córregos, as chamadas invasões, né? Então, esse fenômeno aí, ele decorre do crescimento desordenado de cidades, ok? Então, o crescimento urbano, ele acaba provocando esses fenômenos aí. Então, temos também um número de postos de saúde e escolas insuficiente para atender a população e ainda o desemprego. Então, em 2015, o IBGE fez uma pesquisa e ele constatou que cerca de 10% da população econômica ativa no Brasil, tanto urbana quanto rural, estavam desempregadas, ou seja, 10% das pessoas com a habilidade, com a capacidade de trabalho, não é? Pessoas jovens com tempo de trabalho hábil, elas estavam desempregadas, 10% dessa população. É claro que com esse movimento de pandemia no ano de 2020, esse número é muito maior, não é? Mas antes da pandemia, nós já tínhamos dados aqui alarmantes, né? Dados preocupantes. E aí depende muito, para solucionar esses problemas, depende muito das ações dos governos para gerar emprego, para gerar renda, para atender a população com saúde, com escola, não é? E com habitação. Então, políticas públicas eficientes conseguem aí diminuir os danos do crescimento desordenado das cidades. Beleza? Bem, pessoal, por hoje é só isso. Eu agradeço vocês pela participação. Continuem aí se esforçando, continuem focados nos estudos, que tudo vai dar certo, ok? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.